Tenha um excepcional dia, Valdir, com suas gotas homeopáticas. Eu sei que você sabe que a Terra está aceleradíssima, mas não é só a Terra. As pessoas estão aceleradas, as coisas estão aceleradas, você está acelerado. E é importante a gente parar para perceber que nós estamos como o computador ou como a célula do nosso celular. Nós estamos com um monte de janelas abertas. Então você muitas vezes se depara que você tem mais de 10, 20, 30 janelas abertas e o sistema começa a ficar lento. Ele começa a não dar tantas respostas porque ele tem muita coisa aberta e ele tem que dar conta das coisas que estão acontecendo e que estão rodando ao mesmo tempo. Então chega um momento que você precisa parar, precisa fechar todas as janelas e abrir somente aquela janela que você precisa usar naquele momento. O nosso cérebro é a mesma coisa. Se lembra que nos vídeos anteriores você deve ter visto que eu falo muito do piloto automático, que nós vivemos no piloto automático e não queremos gastar os 20% da energia? O cérebro é doido por isso. Viver no piloto automático e não gastar energia nenhuma para resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Então, você precisa parar um minuto ou vários minutos durante o dia e pensar nas janelas que estão abertas, nas coisas que você está pensando ao mesmo tempo e não resolvendo na realidade nenhuma, ou resolvendo um pouquinho de cada uma. No fim você não chega em lugar nenhum. Então a vida, você tem que fechar na sua vida todas as janelas e de preferência ficar com uma janela aberta. É melhor você ter um projeto, ter foco nesse projeto, como eu já falei nos vídeos anteriores. Você vai avançar, vai chegar no seu objetivo. Lá no seu objetivo você faz um novo projeto, foca naquele novo projeto, do que ter 10, 15, 20 projetos e não chegar a lugar nenhum. Assim é o seu cérebro. Muitos de nós estamos com muitas janelas abertas. Então você muitas vezes não sabe por que você age ou reage. Agir é positivo, reagir é negativo. Então as pessoas vêm com demandas e você reage, você fica nervoso, você é estúpido, você é ignorante, você é grosso. Isso é reagir. Se você gastasse os 20% do cérebro, você não reagia. Você parava, você analisava a situação e dava uma resposta adequada. Isso é estar com menos janelas abertas, estar menos preocupado com tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo no seu cérebro e estar focado no aqui e no agora. Nós sabemos, você deve saber também, que o nosso cérebro é atemporal. Ele gosta de viver no passado, porque no passado ele não tem gasto de energia. Lembra da energia? Ou gosta de viver no futuro porque é devaneio. Você vai viajar, é isso que eu quero, é alegria, é gozo. Mas nem o passado e nem o futuro vai te fazer resolver as coisas do presente. E você precisa viver 70% no presente, no aqui e no agora, resolver as questões que estão aqui e agora. O que é que eu quero estudar, quais são os meus projetos, quais são as minhas reações. E nas suas reações você precisa parar para pensar. Quando é uma reação que te faz sentir medo, terror, vergonha, angústia, náusea, dor, destempero, qualquer um dos destemperos, você precisa parar e pensar nisso. As pessoas ficam no piloto automático, reagem e não param para pensar nisso. Então pensa, poxa lá vida, por que toda vez eu reajo da mesma forma e depois eu fico nervoso, eu fico irritado comigo mesmo, eu fico me cobrando o tempo todo? Então quando foi que começou esse evento? Tenta forçar a sua memória, gasta os 20% da sua memória. Qual era o local, como é que era o ambiente, qual foi o agente causador?
foi o ambiente, foi as pessoas, foi a situação. Geralmente é um trauma forte, de forte emoção. E geralmente são pessoas que você admira, são pessoas que têm autoridade sobre você, ou é um pai, ou é uma mãe, ou é um irmão mais velho, ou é um pastor, ou é um professor, ou é um político, ou foi alguma situação de repente que aconteceu que você não estava, que te pegou de susto, com um grande estrondo, enfim, com barulho, com gritaria, desespero, enfim, alguma coisa, e você precisa parar para pensar. Esses bloqueios vão te atrapalhando durante a sua vida toda. Então você precisa saber parar os momentos quando acontece isso com você, que você sai totalmente do seu controle. Você precisa parar e estudar isso. Volta, aí sim você tem que voltar para o passado, e o passado, os 20% que a gente gasta dele é para isso, para saber o que foi que aconteceu, saber quem foi os causador, e quando você achar a causa, seja a pessoa ou a própria causa, pegue conselho para você no futuro, ou seja, hoje, veja quando foi o passado, vamos supor que foi há 20 anos atrás. Então quem era você no passado, pede para você hoje conselhos, porque você já viveu todo esse tempo, e você hoje vai dar conselhos para aquela pessoa do passado, e lá no passado você vai perdoar as pessoas que te feriram, que te magoaram, que foram injustas com você, que criaram esse trauma, para que elas vão embora, vão viver a vida dela, e você se perdoa para viver a sua vida hoje. Então, é interessante você fazer esse exercício toda vez que você se chatear com alguma situação. Porque quando você se chatear com alguma situação, você ficar se cobrando o tempo todo, ou ficar o dia todo ruim porque você reagiu daquela forma que você não gostaria de reagir, que você sabe que você foi deselegante, então você para e analisa, faz essa análise, quando foi, quais foram os acontecimentos, qual era o ambiente, quem eram as pessoas, qual foi, no caso, a coisa ou causa, porque muitas vezes não é coisa, não é causa, são acidentes ou são incidentes que aconteceram de repente, né? De repente você estava andando e uma pessoa foi atropelada na sua frente, esmigalhada na sua frente, e aquilo te criou um trauma. E hoje você tem medo de carro, você tem medo de andar pelas ruas, você tem medo de sair sozinho, mas você não se lembra do acontecimento, porque o cérebro quis te proteger e guardou essa lembrança, essa memória. Mas você precisa fazer esse exercício para você se desbloquear da vida. Então a vida, ela é cheia de bloqueio, e não só dos passados, mas hoje você está tendo bloqueio que amanhã já é passado, e você precisa resolver. Então é a vida inteira resolvendo isso. Então lembre-se, as suas janelas do seu cérebro, ou seja, aquilo que você está pensando, a sua agitação do dia a dia, ela é totalmente negativa. Então esquece do passado, esquece do futuro, viva o presente. Quando você precisar avançar na vida, aí você volta no passado, vê o que foi errado para não repetir, e tem vídeos já falando sobre isso. Mas hoje você precisa parar gastar os 20% da sua energia psíquica para pensar nas coisas que não te agradam, das coisas que você faz que não te agrada e que te fica perturbando o tempo todo e fica repetindo o tempo todo. Quanto mais você não quer fazer, mais é que você faz. Então vai fazer a sua análise, faça a sua análise todos os dias. Você vai ver que você vai evoluir. E se gostou, compartilhe com outras pessoas, porque outras pessoas precisam ouvir. Uma pequena palavra que eu falo aqui vai ser interessante. Se não for para você, talvez seja para uma outra pessoa. E teça comentários para que eu possa estar melhorando as minhas apresentações. Que Deus abençoe e tenha um excepcional dia.